Audiobook, Vinde a mim, Manual da Imigrante Multifacetada. Esse livro é uma verdadeira obra-prima, que te faz sentir todas as emoções possíveis em uma só leitura. A autora, que é uma imigrante multifacetada, compartilha sua experiência ao mudar-se para um novo país e tudo o que isso envolve. Ela fala sobre os desafios, as surpresas, as alegrias e as tristezas que vêm com a vida de uma imigrante. No final traremos os 10 princípios do livro Vinde a mim, Manual da Imigrante Multifacetada. Ouça o audiobook. É uma forma incrível de absorver todo o conteúdo do livro enquanto realiza outras atividades. Então vamos ao que interessa. 2021, por Helena Alvine Esteves Rocha. Nota: proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização da autora. Rocha, Helena Alvine Esteves. Vinde a mim, Manual da Imigrante Multifacetada. Uma edição Dracut, Massachusetts, Estados Unidos. ISBN 978 65 00 229110. Capa: Alan Carvalho Pontei. Adaptação: Thaisa Marques. Revisão e diagramação, revisão e etc. Colaboração: Bruno Carvalho, Fran Gheselini. Agradecimento: agradeço a paciência do meu esposo Léo Esteves Rocha, e meus filhos, Pedro, João, Tiago e Alice. A Deus pelas palavras inspiradas e a geração de mulheres corajosas que ele me colocou para conviver, Maria Páscoa, Margarete e Beth. E também ao apoio do meu pai, Jorge Vasconcelos, nas conquistas aqui na América. Apresentação: diante de várias mulheres brasileiras com anos de vivência aqui na América, mas sem muitos resultados, eu comecei a me perguntar: é possível ter um caminho de sucesso no processo de imigração? O que diferencia uma brasileira de sucesso de outras brasileiras sem resultados? Nesse livro, eu confronto essas questões e trago esperança de que é possível passar pelo processo de mudança com bons resultados. Os 5 anos de experiência em estudo em terras estrangeiras revelaram as 4 fases que antecedem o seu sucesso fora do seu país de origem. Descubra em qual fase você está e como passar dela. Helena Alvine. Sumário. Prefácio. Página 8. Introdução. Página 13. Fase 1. Página 25. Fase 2. Página 44. Fase 3. Página 56. Fase 4. Página 69. Entendendo nossas barreiras emocionais. Página 100. Bônus. Página 122. Pensamentos e anotações. Página 135. Prefácio. Vou na vivência dos 96 anos, no gosto de sentir as coisas boas e tendo curiosidade dos afazeres deste novo momento, um dos queridos. Com a surpresa da neta fazendo seu primeiro livro, feliz estou. Desejo que os dizeres sejam sempre vindos do alto. Lembro-me do meu tempo de adolescente que sempre desejei escrever, mas que não era possível, pois, nessa terrinha, escola era difícil. Mas fui em frente decifrando todos os garranchos que ocupavam a minha cabeça. Eu sonhava também me casar e conseguir ainda uma escola, o que não aconteceu. E quem diria que anos, muitos depois estaria eu em um livro, dessa vez escrito por uma mulher da minha linhagem, da minha geração vindoura, minha neta. Uma curiosidade sobre essa origem de coragem. Lembro-me de que morava em Anta, uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro, e naquele tempo não era fácil a ida até a capital. E aconteceu de, um dia, receber uma visita na cidade. Era um rapaz um pouco mais novo do que eu, que pegou uma carona depois de ouvir dizer que aquela cidadezinha tinha várias meninas e então ele, curioso, veio conhecer. Ele contava que estava em Teresópolis quando ouviu alguém dizer que iria passar por Anta, e entrou no carro. Naquele tempo, não era comum que namorássemos alguém que pouco conhecíamos, mas ele me cortejou com uma carta que dizia que meses depois, ele seria transferido para o interior do Piauí. E o que me lembro é que nos casamos 6 meses depois dessa carta. Imagina você que naquele tempo, não era comum tomarmos esse tipo de decisão, e enfrentei alguns percalços, mas não me arrependo, fui corajosa. Deixei a cidadezinha do interior e fui morar no interior de São Paulo, pois, durante o processo de preparação para o casamento, saiu a notícia que ele não iria mais para o interior do Piauí. Havia plantações de café lindas, todas certinhas, onde as folhas verdes pareciam dizer esperança. Tempos depois alegres, felizes, chegamos à capital do Rio de Janeiro, em Copacabana, morando bem pertinho do mar.
Foram muitas mudanças para uma menina do interior, mas a coragem e fé não faltaram. Não foi fácil estudar. Veio a família, vieram as filhas, mas sempre estive a escrever. Deus me deu netos, bisnetos, e sou grata. Meu desejo é que continuem e não desistam. Sei que Deus proverá. Maria Páscoa Alvine Gomes da Silva, na lucidez dos seus 96 anos. Introdução. Você pega um livro e pensa, esse, eu consigo ler. Pequeno, letras boas, irei até o final. Ótimo passo dado, principalmente se você for mulher e imigrante. Ler liberta e quem aprende, não depende. Meu nome é Helena, tenho 38 anos durante a edição do livro, e completo 39 em 10 dias. Nunca tive sonho de escrever livro, nunca pensei que fosse possível escrever um livro com tanta rapidez e tanta facilidade, mas depois que eu entrei para o universo digital, minha mente abriu e descobri que há inúmeras possibilidades e basicamente é o que eu pretendo fazer aqui, te mostrar as inúmeras possibilidades quando o assunto é emigrar. Neste momento, estou dentro do meu carro com o ar-condicionado ligado e escrevo aqui de Massachusetts, cidade de Lowell. E é bem curioso o poder que a nossa mente tem. Quando eu era pequena, ganhei um brinquedo de montar uma cidade de tijolinhos, e Lowell é exatamente igual ao jogo de peças de montar. Assim que cheguei nessa cidade, percebi a semelhança e comentei com a minha mãe numa chamada de vídeo, e ela também disse que era igual. Atualmente moro em Dracut, cidade vizinha a essa que estou agora e meus filhos estudam em Lowell. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, fiquei 2 semanas e meia na casa de um casal que conheci por intermédio de outro casal da igreja, que eu ia no Brasil, e depois morei nesse condomínio onde estou estacionada. Na verdade, eu venho aqui algumas vezes pela manhã para tomar café na casa de uma vizinha brasileira que é minha amiga, Adriele. Fazer amizades faz parte desse processo de mudança total, e você deve atentar-se a isso. E antes de Massachusetts, eu morei em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vila Velha, no Oeste, Copacabana e Tijuca, no Rio de Janeiro e por um ano no interior, numa cidadezinha chamada Anta, também no Rio de Janeiro. E essa informação serve de base para o assunto do livro. Tenho experiência em mudanças radicais. Tenho experiência em deixar coisas para trás para construir outras maiores. Meu cérebro consegue achar soluções para situações que parecem não ter jeito. Isso é treino. Poderia ficar escrevendo por horas, pois tenho boas lembranças daqui do estacionamento do meu primeiro condomínio em Lowell, lugar que me abriu as portas para morar. Mesmo quando eu não tinha toda a documentação necessária exigida no contrato de locação, o que me faz lembrar do meu início aqui nos Estados Unidos, 5 anos atrás. Estou te contando sobre esse processo com um único objetivo, que é abrir a sua mente de mulher na condição de imigrante, de pessoa que está em um local desconhecido e sedenta por novas oportunidades. Essa aventura, eu não quero seguir sozinha e espero que a experiência possa ser única e exclusiva para mudar a sua mentalidade. Esse livro nasceu de um episódio que eu me senti passada para trás. Quero lhe ensinar a converter energia ruim em atitudes e resultados bons. Se através desse livro eu conseguir mudar a sua mentalidade, ou se eu conseguir mudar a mentalidade de uma única mulher que resolveu deixar o seu país para viver em um lugar totalmente desconhecido, já estarei plena e satisfeita. Creio que isso é possível sim, e tenho certeza de que depois desse livro, você também vai acreditar que é. Eu queria contar para você uma história de muita superação, de muitos problemas na infância com uma grande reviravolta, mas não é a minha história e eu estaria mentindo para você somente para ganhar algum crédito chamando sua atenção de alguma forma. Prefiro partir da verdade e te mostrar que mesmo em um local onde não há problemas enormes como fome e pobreza, é possível ver as transformações que Deus faz. Você verá como a minha mente conseguiu ser aberta para o novo mesmo achando que eu já sabia de tudo. Então, vamos nos situar no tempo para que você possa absorver melhor as informações desse livro. De 1982 até 1999, meus primeiros 17 anos de vida, eu não fazia ideia do que iria fazer. Eu era de uma classe social média e minha mãe me criou sozinha, o que dificultou um pouco as coisas. E eu era ótima para dar as melhores desculpas para justificar meus fracassos. Depois eu aprendi que quem quer, faz, independente da condição, pois se alguém no mundo fez, você é capaz de fazer também. Mas aquieta seu coração e não o feche para receber o que tem nesse livro.
Você não precisa gostar de mim para ser bem-sucedida na sua jornada. Mas se eu puder dar um conselho, será sobre se abrir para receber novas informações. Em 2001, eu entrei na faculdade de design gráfico em Belo Horizonte. Ganhei alguns concursos de design na faculdade e isso não foi o suficiente para me prender lá. Doutrinas do MEC não me enchiam os olhos, tinham muitos pensamentos que eu não concordava e meu coração não estava feliz. Fui, então, para um curso técnico em radiologia, depois fiz especialização em radioterapia numa bolsa de estudos que consegui no Rio de Janeiro. Minha primeira decisão celestial, pois pensa numa área que eu nunca pensei em entrar. Mas quando vi, já estava lá. Depois de um ano de especialização, me vi querendo fazer o que meu coração ardia, artes cênicas. Eu gostava do relacionamento com as pessoas, de ver os olhos delas brilhando por alguma coisa, e pensei, vou fazer teatro, vou ser atriz. Como disse lá em cima, eu era ótima em desculpas e convencia as pessoas com facilidade, então fui fazer teatro profissional e tive as maiores experiências da vida, que aumentaram minha coragem, minha comunicação, minha cultura e meu network. Estudei com muita gente que está na mídia hoje e tenho histórias maravilhosas dessa época. Foi no final da formação de atriz que eu voltei a namorar com meu atual marido e 2 anos depois me casei. Esse casamento dá um novo livro sobre fé, pois até hoje quando conto como me casei, ninguém acredita. Prometo que conto como bônus. Fiquei sem trabalho na radioterapia e fui buscar emprego no Shopping Rio Sul, em Copacabana. Trabalhava a semana toda para ganhar R$ 420 no final do mês. Comecei a ligar para as pessoas conhecidas e buscar conhecimento sobre como persuadir para conseguir trabalho na radioterapia e aplicando algumas técnicas. Consegui um estágio não remunerado na UERJ, sim, trabalhei de graça, mas essa atitude me deu a família que eu tenho hoje. Explico. Enquanto eu trabalhava sem receber nada, do outro lado da cidade, em Niterói, o avô do meu atual marido era diagnosticado com câncer de próstata e precisou ser tratado na UERJ, pois a clínica que ele estava teve um problema, ou seja, todos os dias por 15 dias eu encontrava com o Léo, que na época, levava o avô para fazer o tratamento. Então foi através desse estágio que eu conheci o Dr. Rafael Daer, que me emprestou uma prova antiga dele para eu estudar para concurso federal do Instituto Nacional do Câncer, e assim eu fiz, estudei pelo material dele. Eu já pensava fora da caixa e imaginava que uma prova difícil para os técnicos deveria ser baseada nas provas antigas dos médicos. E assim foi. A prova aconteceu em maio de 2010 e em outubro de 2010, eu estava tomando posse. Passei em 4º lugar por causa das respostas da banca CESP. Fiz 14 pontos e 20 na redação, graças ao curso de artes cênicas, que me ensinou a montar roteiros e criar histórias. Foram 6 anos na radioterapia, uma estabilidade absurda, mas quando cheguei no teto do salário, aquilo me deu pânico. Eu não tinha mais para onde ir e sabia que Deus tinha me feito para romper a estratosfera. Já imaginou o que fiz? Eu fugi da estabilidade. Convido você a mudar sua mente, viajar comigo nessa experiência que vai fazer você entender que a vida é maior do que você imagina. Eu trabalhava como servidora federal no Brasil, já era convertida ao Evangelho quando eu decidi mudar de país. Essa decisão não foi tomada de um dia para o outro. Foi algo que foi colocado no meu coração aos poucos, um desejo de buscar o melhor para os meus filhos, para a minha família, segurança e tempo de qualidade. Falo isso com muito cuidado, porque eu tinha uma estabilidade financeira no Brasil, mas era diferente daquilo que eu gostava, recebia um valor fixo, um salário. Não era um valor pequeno na época, era algo em torno de 6 a 7 mil reais, recebia algumas bonificações, então, às vezes, chegava até uns 8 mil reais por mês. Conforme o tempo fosse passando, esse valor também iria aumentando. Entretanto, eu era muito podada nesse local de trabalho, eu fazia exatamente o que a minha chefia mandava. Não tinha liberdade para fazer as coisas que eu achava que eu deveria fazer. Eu sabia que tinha nascido para fazer algo diferente. Lembro-me de que um dia em casa, senti uma necessidade muito grande de mudança, senti que aquele momento era a hora de partir. Comecei a arrumar as coisas, mesmo não sabendo quando e para onde eu iria ir, mas eu sentia um ardor muito grande no meu coração. Sentia uma vontade de me desvincular, uma vontade de conhecer o mundo, conhecer outras culturas. Eu queria ter mais, eu sabia que a vida tinha mais para mim.
foi quando arrumamos as nossas coisas e começamos a vender tudo. Anunciamos para os amigos e parentes mais chegados que estávamos vendendo uma televisão, um sofá, uma cama, até que o apartamento ficou totalmente vazio. Sobrou apenas a nossa cama, que foi uma das últimas coisas que vendemos antes de viajar. Eu ia passar minha licença maternidade fora e voltando, eu compraria as coisas de novo, sem apego material. Eu me mudava muito de casa quando era pequena, e isso para mim era ridiculamente normal. Para viver o novo por completo, você precisa ter espaço para novo entrar. Pegamos o voo Miami-Boston, fizemos uma conexão em Miami e descemos em Boston. Não conhecíamos nada, a única pessoa que eu conhecia aqui era uma mulher que se chamava Maria, por intermédio de 2 pastores que já estavam na Flórida. Eu mantinha contato com esses pastores enquanto ainda estava no Brasil, me comunicava com eles através de telefone, Instagram, rede social, mas não os conhecia pessoalmente. Eles congregavam em uma igreja no Brasil que eu conhecia antes de se mudarem para a Flórida. O que ficou combinado é que assim que eu chegasse em Boston, teria um local para ficar junto com a minha família no meu período de turismo, porque, durante os meus primeiros 6 meses de estadia, eu poderia retornar ao Brasil. Chegando em Boston, nada disso aconteceu. O local que eu iria ficar uma outra pessoa ficou, e a pessoa resolveu alugar por um outro valor e eu não tinha condições na época. Então me vi com as crianças durante a minha primeira semana no desconhecido. Estava frio e com neblina, eu olhei para o céu e falei: Pai Eterno, estou no desconhecido com a minha família, o que eu vou fazer? Mas estava tudo bem, já tinha minha passagem de volta para o Brasil comprada, e lá, eu ainda tinha minha casa, meu emprego, então não fiquei tão desesperada. No fundo mesmo, eu sabia que ia dar certo. A minha mentalidade começou a mudar no momento em que coloquei os pés aqui, eu tinha muita certeza do que eu vim buscar. A mensagem que eu quero passar nesse primeiro capítulo é: tenha sangue nos olhos, faça algo que te mova, seja maior que o medo do novo. Aproveite para aprender que o medo não existe, o medo é um bloqueio emocional causado por uma má experiência que você viveu, ou alguém próximo a você viveu, e isso ficou na sua mente. Daí sempre que alguma situação parecida com a que você armazenou acontece, o episódio antigo vem à tona e as sensações dele também. Mas existe uma forma de se livrar disso e falaremos mais para frente sobre como fazer. Acessamos coisas que não devíamos com muita facilidade e deixamos de acessar o que precisamos simplesmente por não saber como fazer. Muitas vezes deixamos de ter acesso a coisas sobrenaturais porque não sabemos como fazer. Mas eu aprendi que é através de atos de intimidade com o Criador, no secreto, que fazemos nosso verdadeiro devocional, sem precisar de palavras bonitas, sem repetições decoradas. E foi o que eu fiz quando me vi sem solução. Naquele dia, eu clamei ao Deus Criador, que eu acredito ser o manda-chuva disso tudo, e pedi para viver o novo, que Ele abrisse os céus naquela cidade e que as coisas pudessem começar a acontecer, e foi assim que deu certo. O primeiro apartamento consegui alugar sem documentação nenhuma, algo que parecia impossível. Foi uma moça chamada Raquel Malaquias que na época mal me conhecia, mas tomou a minha causa como sendo dela e me trouxe a esse apartamento para fazer uma aplicação. A aplicação é uma espécie de preenchimento de documentos e carta para pedir para alugar o local. Normalmente, pedem seus dados financeiros, seu histórico, e eu não tinha nada disso, mas tinha ousadia e coragem para ir até o local. Quando chegamos lá, nós conversamos com uma pessoa responsável pelo local e por um milagre de Deus, eu consegui alugar o apartamento. Era muito concorrido, e eu consegui essa vaga sem precisar investir muito dinheiro. A primeira fase é sobre mapeamento geográfico e pessoal, pois você se descobre mais corajosa que nunca. E descobre muitas coisas sobre seu eu. Lembro-me de que na primeira vez que entramos no apartamento, ele estava vazio igual a casa que deixamos no Brasil, e Deus ministrou no meu coração: você mapeou a chave da conquista. Eu consegui por ter desbravado o território, ter ido espiar a terra, ter entrado sem medo e me posicionado diante da situação. Aquilo só aconteceu porque eu não tive medo do recomeço e apareceu na minha cabeça o passo a passo do que eu deveria fazer. Foi quando eu senti o gosto da recompensa e me descobri apaixonada por resolver problemas. Me lembro de deitar no carpete novo do chão da sala e num misto de choro e felicidade, eu senti a barriga mexer como nunca, e parecia uma comemoração minha com a neném que chegaria em breve, constatando o que eu já sabia: éramos mulheres porretas.
E eu sinceramente acredito que você é valiosa e cheia de coragem para desbravar. Comecei procurando um local de doação de móveis e nunca me coloquei em situação de vitimismo. Procurei por pessoas que poderiam me ajudar. Eu fazia perguntas nos grupos de redes sociais, nas igrejas, no Google Tradutor. Mas a primeira coisa que eu busquei mudar foi a minha mentalidade de imigrante. Eu comecei realmente a me desvincular do que ficou para trás e não sofrer com o que havia deixado. Eu estava em um local que eu teria que começar minha vida do zero. Meu CPF perdeu total validade em terras estrangeiras, meus documentos não valiam mais nada. Eu não tinha um nome no sistema, não tinha cadastro nos sistemas dos hospitais, ninguém sabia quem eu era. Quando você é criança, você tem um adulto para te carregar e te mostrar qual é o caminho certo a percorrer. Mas, quando você é o adulto, você tem que se carregar sozinho e decidir qual caminho seguir. A minha primeira grande decisão de imigrante foi começar a colocar o meu nome no sistema americano, para que eu pudesse ter acesso ao sistema até onde fosse possível. Escola, hospital, tudo que eu pudesse ter acesso. Parecia um problema enorme para resolver. Comecei, então, a mapear o circuito que eu deveria percorrer em cada dia, sempre com uma pasta com os documentos traduzidos e os originais. Optei por usar uma pasta de cor chamativa para não esquecer em lugar nenhum. Eu não tinha carro, então fazia as coisas a pé, e anotei um número de táxi convencional, daqueles que recebem dinheiro vivo, pois ainda não tinha conta no banco para poder ter uma no Uber. Então fui ao banco resolver esse problema. Eu não tive medo de ir atrás do novo, eu não entrei em uma mentalidade de condição, que eu precisava do sistema para que as minhas coisas acontecessem. Não era isso. Na verdade, eu já sabia que eu sou um ser espiritual em um ambiente terreno. Eu não dependo daquele sistema, o sistema que me rege é outro, mas eu precisava andar conforme as leis dos homens. Então eu fui atrás dos órgãos competentes para colocar o meu nome no sistema e avisá-los que a partir de agora, existia uma pessoa que havia chegado no seu território para fazer a diferença. Eu entrava nas organizações e instituições sem medo nenhum, eu não sabia de onde vinha essa coragem, mas eu pedia muito para Deus colocá-la em mim e assim foi. Fui no prédio hospitalar, levei os meus passaportes e os das crianças, fiz a minha matrícula, comecei a perguntar às pessoas onde ficavam os locais e o que deveria ser feito. Fui pegando informações e anotando, fui fazendo a minha varredura. Eu não tinha conhecimento geográfico, mas não tive medo de buscar informações no Google, andar de ônibus, e ver a questão do transporte. Eu não me importei com o novo, e corri atrás de fazer o que tinha que ser feito nesta terra estrangeira. Eu estou aqui para governar, a Bíblia diz que estamos nesta terra para governar, Gênesis 1, 26. Decidi mapear a área, andei em várias linhas de ônibus, olhei o mapa da cidade, fui descobrir a história da cidade, tirei 2 dias para conhecer o local. Minha filha nasceria dias depois e aproveitei ao máximo o tempo bom para fazer as coisas a pé. Estávamos na primavera entrando para o verão. Como tinha meus 2 filhos pequenos, fui atrás de matriculá-los na escola e resolver todas as questões burocráticas deles para depois organizar a minha vida, cuidar da minha parte mental. Falando assim parece muito puxado, e foi. Lembro-me de uma vez que ao entrar no coletivo, o motorista me pediu o dinheiro da passagem e eu tinha uma nota inteira de 20 nesse mesmo dia. Eu descobri que os ônibus não dão troco e por isso pedem para você ter uma nota de $1 separado. E foi assim que perdi meus primeiros dólares na América. Procurei ginecologista, afinal, eu estava grávida de 29 semanas e fui buscar médicos que pudessem cuidar de mim e da minha família. Eu não via dificuldade nas coisas, eu simplesmente entrava e fazia o que precisava ser feito. Sem reclamar. Você precisa romper o medo de fazer as coisas. O medo é algo que vem na sua cabeça para te bloquear. Você tem que desbravar novos territórios. E também precisa urgente parar de reclamar de tudo. Cada vez que você reclama, perde tempo e não resolve as coisas. Esse livro é para mim também. Em algumas situações, me vejo reclamando. Preciso todo dia resgatar a força da minha chegada, o meu primeiro amor, sabe? Todo dia é um dia renovado e deve ter algo novo. Pensa comigo, saiba que talvez esse seja o parágrafo mais importante de toda a fase 1 e 2. Você tem aí dentro um DNA que foi colocado por um Criador. Nesse DNA, tem informações do seu pai, da sua mãe e do Criador. E o Criador tem o DNA da coragem.
Tem as bases nitrogenadas que já conhecemos, adenina, timina, citosina e guanina, mas também tem a base da coragem, que é o efeito científico que até hoje ninguém conseguiu explicar. Desde os tempos das cavernas, o ser humano não tem medo de caçar, de vasculhar, de ir atrás das coisas. É o instinto de sobrevivência que é ativado em duas situações: quando você sabe realmente quem você é e em situação de perigo. A primeira você o ativa pelo amor, quando descobre sua identidade e sente vontade de viver para realizar seu propósito. A segunda, pela dor e pela necessidade. Logo, a primeira coisa que você precisa perder é esse medo de não ir atrás das coisas. Nessa fase 1, passei pelo mapeamento do local e o mapeamento de mim mesma, uma fase pré-autoconhecimento. Resumo da fase 1. Estude o local que você escolheu viver. Veja onde estão as principais comunidades, igrejas, escolas, hospitais, linhas de ônibus, trem, lanchonetes, pontos de táxis, bancos. Abra uma linha telefônica pré-paga. Envie uma carta para você, mesmo pelo correio, para poder ter um comprovante de residência no seu nome, ou tenha uma carta do dono da residência dizendo que você mora lá. Traduza seus documentos e dos seus filhos, tire xerox, guarde numa pasta chamativa para não perder. Se tiver filhos, procure no Google o local da matrícula escolar. Você tem a base nitrogenada da coragem no seu DNA. Faça perguntas, use aplicativos de tradução. Precisei organizar os horários, fui procurar uma babá que ia ficar com o filho de 3 anos, agendar horário com o médico obstetra para o parto da neném de 30 semanas, e como e com quem eu iria trabalhar. Essa parte realmente eu sempre travava e era mais difícil de resolver, então deixava por último. Mas eu fazia meu cérebro achar soluções antes mesmo de dizer que não tinha jeito. Fui em busca de serviço para imigrantes, que são serviços como faxina, pintura, construção, Uber. Fui ver como fazia para dirigir, entregar compras, levar crianças na escola, babysitter, como fazer para tirar licença. Nessa fase, eu fui organizar a minha vida financeira e saber o que iríamos fazer. Quando digo que fui ver, inclui visitas diárias no aplicativo de tradução e pesquisas no Google. Também perguntas para muitas pessoas da comunidade brasileira em grupos nas redes sociais e na igreja que eu ia. Meu esposo foi para a área de construção e eu fui para a área de limpeza de casa. Se você acha que as coisas estavam difíceis, atente-se, pois foi nessa fase que eu pensei em desistir. Numa das minhas primeiras idas como ajudante de limpeza de casas, eu não fazia ideia do papel de uma ajudante. O nome parece óbvio, mas eu realmente não sabia qual era a função da ajudante. O que pega, o que ajudar, como fazer, o que não fazer, essas coisas. E confesso que achei muito estranho entrar num carro com uma pessoa que não conhecemos e passar o dia com ela trabalhando sem trocar muitas palavras e sem entender que tipo de relação estávamos tendo ali. Éramos conhecidas? Desconhecidas? Patroa e empregada? Não existia conversa e quanto mais simpática eu tentava ser, mais eu afundava nas minhas dúvidas internas. Realmente percebi que não seria bem-sucedida fazendo aquilo que eu nem sabia o que era, mesmo sendo ajudante, porque eu não era bem tratada. As pessoas não conversavam quando entravam no carro, era a coisa mais estranha do mundo. Aconteceu em outras idas também. Eu estava num carro, com outras 4 pessoas que nunca havia encontrado antes, indo para uma cidade que eu não sabia onde era e fazer um serviço que eu não fazia a menor ideia. Não me sentia bem nessa situação de ficar indo e voltando várias vezes no dia. O grupo costumava limpar 5 casas no dia, sendo mal paga e ainda tendo meu nome colocado nos grupos de WhatsApp, Telegram e de Facebook, envolvida em várias fofocas falando: olha, a menina não limpou direito. Eu realmente não sabia limpar daquela forma, naquele ritmo e com aqueles produtos. Tudo era novidade para mim. Me vi num novo conflito que precisava ser resolvido rápido caso eu decidisse ficar de vez para morar e construir uma vida nova. Eu precisava de uma renda. Eu estava em um processo de transformação. Havia saído de uma profissão que era totalmente diferente. A parte que eu tinha de conhecimento de limpeza era totalmente técnica, porque eu estudava a química dos produtos, estudava a biologia das bactérias e dos germes, mas eu não sabia limpar. Eu sabia o ativo químico, as fórmulas químicas, como funcionava, sabia que um detergente era capaz de quebrar a molécula de água e fazer com que a superfície estivesse limpa, mas eu não sabia limpar da forma que elas gostavam.
Porém, eu tinha uma fé muito grande, eu acreditava no poder do vai dar certo, eu tinha uma convicção, uma certeza muito absurda. O problema foi que eu fui me juntando a pessoas que tinham a mentalidade muito diferente da minha. Elas tinham medo de tudo e eram pessoas pessimistas, que diziam que aqui era muito difícil, que nada ia dar certo. Aquilo foi me indignando, fui percebendo que precisava fazer alguma coisa por compaixão àquelas mulheres. Entretanto, nessa fase 2, eu ainda não sabia como faria as coisas, mas eu tinha certeza de que eu não havia vindo nessa terra sem um alvo. E andar com pessoas que eram pessimistas foi me deixando muito para baixo. Eu fui sugada, na verdade, fui me deixando ser sugada. Hoje tenho conhecimento, tenho armas para não deixar isso acontecer e converter essa energia para me recarregar. Antigamente não tinha esse conhecimento, então um conselho que dou para qualquer mulher imigrante que esteja chegando aqui: busque se conhecer para saber quais armas te recarregam e utilize essas armas para se proteger dessa onda de pessimismo que foi criada por um sofisma, uma mentira que falada várias vezes passa a ser verdade, sem ser. O tempo que as pessoas moram num local não determina que tudo que sai da boca delas seja uma verdade absoluta. A verdade é a realidade vivida por alguém e pode não ser a sua. Quando alguma coisa acontece com você e você não está feliz, é um sinal de que a mudança é necessária. Me incomodava sair de casa para não ser bem tratada e meu cérebro precisava entrar em ação e descobrir uma saída o quanto antes. O poder do vai dar certo vem desse pedacinho de DNA que nós temos e foi colocado desde a criação. O segredo da vida, já vou te contar. O seu network, relacionamento com pessoas, faz parte do processo. Escolha andar com pessoas que saibam mais que você. E lembre-se que todos os que chegaram antes de nós sofreram, pois, na época passada, não existia tecnologia suficiente para facilitar sua vida. Muitos andavam a pé no frio das regiões do norte, ou se perdiam sem a ajuda do GPS. Isso os fazem mais experientes, mas não os donos da verdade absoluta, então absorva o que for bom e o resto deixe ir. O sofrer para ter, e as mulheres devem ir para a limpeza de casas e os homens sem documentos regularizados devem ir para a construção. São frases comuns de se ouvir e assim foi criado um senso comum, uma egrégora, que significa um senso comum, uma nuvem de opinião que é passada de geração a geração. Torno a repetir até você entender. Se eu pudesse dar uma dica para quem está chegando em solo americano, ou em solo estrangeiro, com o intuito de criar uma vida, buscando segurança, buscando qualidade de vida para sua família, é se autoconhecer e saber quais são as suas armas internas, que vão te sustentar dessas mensagens pessimistas, que vão fazer com que você não absorva isso e não se torne vítima dessas mensagens. Eu descobri na fé a minha maior arma e por ser cristã e seguir a Bíblia, fui atrás do que ela dizia ao meu respeito, enquanto filha de Deus. Prefiro acreditar naqueles textos a acreditar nas frases que ouvia das pessoas ao meu redor. Tive a certeza absoluta de que eu realmente era mais do que vencedora, que eu era a filha amada do Pai. Acreditei em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que os amam e que caminham segundo o seu propósito. Quando eu me deparei com essa mensagem, vi que as coisas cooperam para o bem, não apenas para quem amava a Deus, mas quem caminhava segundo o seu propósito. Dessa forma, eu fui buscar qual era o meu propósito nisso tudo. Eu já tinha ideia da minha identidade, já sabia quem eu era, e agora você também já sabe. Já sabia qual DNA eu carregava e tinha plena convicção de que eu era filha do Criador, mas eu não entendia ainda qual era o meu propósito nisso tudo, por isso que eu bati tanto a cabeça, buscando outras coisas para fazer. Foi nessa fase que tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. 7 meses se passaram, e eu precisei decidir sobre voltar ou não para o Brasil. Faltava apenas um detalhe para eu resolver, então fui orar e um milagre aconteceu. Meu pai e eu decidimos dar entrada na documentação americana, mesmo depois de anos, e assim fizemos. Resumo da fase 2. Organizar os horários. Sofrer para ter é um senso comum que deve ser quebrado. Ative sua identidade. Ative sua fé e comece a descobrir seu propósito. Comecei a fazer uma varredura de todos os aparatos tecnológicos que eu poderia ter ao meu favor, mesmo eu não sendo tão frequente dentro da internet, ou usuária das tecnologias. Nessa altura,
A única certeza que eu tinha era que eu queria ter minha própria cartela de clientes de limpeza de casas para poder ir quando eu pudesse, ajudar da forma que eu conseguisse ter tempo de qualidade com meus filhos. Eu nasci em 1982 e quando a tecnologia, a internet e os computadores começaram a chegar no Brasil, as aulas de informática eram luxo. Era tudo muito caro e para ter um computador em casa, era aquele computador quadrado com a tela verde. Então, no meu período de escola, tínhamos um laboratório de informática, e era um computador para 3 crianças e aprendíamos o básico do básico. Eu participei do grupo de pessoas que não tiveram a tecnologia nas mãos para começar a desenvolver habilidades. Fui ter o meu primeiro celular com 18 anos e o aparelho, nessa época, não tinha quase nenhuma função. Depois de mais velha, surgiram algumas tendências tecnológicas e eu tive que correr atrás para entrar no ritmo. E isso de não entender muito sobre internet não era desculpa para não sair da bolha. Quando entrei na fase 3, um ano depois que eu cheguei, foi quando comecei a pensar com a cabeça de um americano. Comecei a imaginar o que um americano pensava quando precisava contratar um serviço. Nessa altura, a única certeza que eu tinha era que eu queria ter minha própria cartela de clientes. Passei mais ou menos um ano estudando, porque o meu inglês não era bom. Fui atrás de pessoas que tinham um inglês melhor que o meu. Conversei com uma prima que já havia feito esse processo migratório há mais ou menos uns 10 anos atrás, na Pensilvânia. Conversei com outras pessoas que estavam dispostas a abrir o jogo comigo. Fui buscando informações, entendendo como funcionava o processo da mente do americano, que é diferente do processo da mente de um brasileiro. Me inscrevi num curso para imigrantes chamado ESL, English Second Language, gratuito, numa escola perto de casa. Esse curso me permitiu conhecer pessoas incríveis que me ajudaram muito aqui, como uma amizade que tenho até hoje, Lidiana Vieira, que me deu a minha primeira bota de neve quando me viu indo estudar de tênis no meio do inverno rigoroso. Conheci também o padre da paróquia local e algumas meninas árabes. Em contrapartida, tive que abrir mão do dinheiro recebido das casas de limpeza nos dias que eu estava estudando. Fui diminuindo compras e outras coisas para compensar, são escolhas. Fui entendendo o caminho que o americano fazia dentro da internet para poder contratar o serviço de alguém que ele não conhecia. Descobri o que já imaginava: a realidade brasileira não é igual à de um americano. No Brasil, contratamos somente perguntando para os vizinhos, para os amigos, para os parentes, e aqui na América algumas famílias fazem dessa forma, mas outras buscam a facilidade, mobilidade e a rapidez da tecnologia. Eles acreditam em uma boa indicação, por exemplo, de um site de busca. Entendendo como funcionava esse processo e descobri um aplicativo chamado Care.com, onde fiz cadastro para ter um perfil de prestadora de serviços de limpeza. Foi quando vi a necessidade de desenvolver algumas outras habilidades, como escrever de forma mais persuasiva, mas de uma forma mais profissional. Então me matriculei em alguns cursos online com o dinheiro que sobrava das poucas casas que já atendia. Fiz alguns cursos famosos no Brasil sobre marketing digital e assisti às aulas da AWA aqui nos Estados Unidos. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma associação famosa de escritores e aprendi a tal escrita persuasiva. Como eu descobri isso? Perguntando, pesquisando no Google. Eu escrevia, como convencer um americano a me contratar, e li muitos livros também. Vou contar primeiro como que eu consegui as minhas primeiras casas nesse aplicativo. Você precisava fazer um cadastro e enviar mensagens para as pessoas que estavam buscando por serviços de limpeza. Esses serviços ficavam em uma coluna e você tinha que clicar em cima de uma proposta de emprego para deixar sua mensagem oferecendo seu serviço. Ao decorrer do tempo, percebi que precisava de 2 coisas. A primeira era um review positivo no meu perfil. Então, comecei a divulgar para os meus amigos pessoais para que eles pudessem me dá-lo. A segunda coisa foi que eu precisava ser persuasiva e que eu precisava ser rápida. Era literalmente a minha velocidade que estava em jogo. Eu estava competindo com faxineiras com o inglês nativo, então tive que ganhar na estratégia. Enviava o maior número de mensagens que eu conseguisse logo cedo, pela manhã. Na minha cabeça, se eu encontrasse o melhor horário para entrar no aplicativo e fizesse daquilo um hábito, nunca estaria perdendo a chance de enviar as mensagens. Então comecei a acordar mais cedo.
Os americanos saíam para trabalhar por volta das 8 horas da manhã, então comecei a enviar essas mensagens às 6h40 da manhã, hora do primeiro contato com o celular, e me afundei em aprender a escrita persuasiva, que é conhecida como copywriter. Eu nem imaginava que em menos de um ano, eu estaria ensinando as mulheres brasileiras a escreverem de forma mais assertiva. 4 meses estudando e eu já estava bem adiantada na questão da persuasão, então fui colocando em prática no meu perfil e aumentando o número de clientes. Eu conversava com cada cliente de uma forma singular e única, resolvendo o problema daquele cliente e não resolvendo um problema de uma forma geral. Observei que cada ser humano é singular com emoções plurais. Quando temos um volume grande de mensagens para enviar, temos a tendência de querer facilitar o processo. Nosso cérebro quer poupar energia, e vai nos convencer que a facilidade de enviar a mesma mensagem para todos os futuros clientes é o melhor a ser feito. Não caia nessa. Isso não funciona pelo simples fato que cada ser humano é individual. Eu não estou aqui para dar aula de escrita persuasiva, mas vou te dar uma dica. Trate cada ser humano com seus problemas individuais. Não são todos os clientes que têm animais de estimação. Não são todos os clientes que precisavam limpar a casa inteira. Não são todos os clientes que têm problemas com horários e organização da casa. Dica para a vida: trate cada pessoa com sua particularidade e serás bem-sucedida. Você precisa realmente ler o que o seu cliente quer e falar para ele que você faz aquilo que ele está precisando. Quando entendi esse processo, comecei a ler mensagem por mensagem, entender o problema do cliente e para cada cliente, eu criava um gancho de conexão. Então eu lia o que tinha sido pedido. Normalmente, eles falavam se tinham cachorro, se tinham crianças e para criar conexão, eu começava a minha mensagem justamente com essa frase para criar uma conexão. Um exemplo, se a pessoa terminou a frase dizendo que tinha cachorros, eu respondia assim: Olá, sou uma empresa Pet Family, temos um MLC1, um aspirador de pó próprio para retirar pelos de cachorro dos carpetes. Estaremos na sua cidade no dia tal, na hora tal, então caso tenha interesse, por favor, entrar em contato. A grande maioria das pessoas, em torno de 70%, me respondia, justamente porque eu era uma das únicas mensagens que realmente respondia o que estava sendo perguntado e criava essa conexão. A pessoa tinha a sensação de nossa, ela leu o que eu preciso, ela não copiou e colou uma mensagem robotizada. Isso que eu estava fazendo fazia toda a diferença. Vamos ver se você pescou alguma coisa aqui nesse parágrafo. Você precisa sair daqui com a habilidade de pescar coisas no ar. No caso do episódio contado, perceba que a simplicidade governa. O famoso arroz com ovo simples, sem palavras rebuscadas, apenas entregando o que a pessoa do aplicativo pediu. Tarefa do dia: comece a observar tudo como funciona. Veja que o simples sempre dá bons resultados. Na dúvida, vá pelo simples. Nesse caso especial, leia o pedido do cliente e responda criando conexão com o caso dele. Resumo da fase 3. Chega de desculpa para não sair da bolha. Cada ser humano é singular com emoções plurais. Na dúvida, vá pelo simples. Depois que eu aprendi a usar a maioria dos aplicativos e comecei a fazer a escrita persuasiva, consegui alguns clientes, e tive algumas ideias que fugiram do óbvio. Conforme fui executando as ideias, percebi que os resultados vinham, e isso começou a ser bom, e ao mesmo tempo, me incomodar. Eu percebi que as outras mulheres não tinham iniciativa, e eu comecei a dividir essas ideias que eu estava executando e estavam dando certo com outras mulheres. Eu senti compaixão. Foi quando comecei a fazer postagens nas minhas redes sociais para convencê-las de que elas não precisavam somente oferecer o serviço de limpeza. Essa vontade de tornar a vida de outras mulheres menos confusa tomou conta de mim. Aprendi em um dos cursos que fiz, que uma ideia na cabeça não vale nada, mas uma ideia executada pode valer milhões. Logo eu entendi por que muitas vezes eu ficava frustrada, pois eu dava ideias para as pessoas que as executavam, ganhavam algum mérito por aquilo e nunca mais voltavam para agradecer. Foram inúmeras situações. Já tive ideia de slogan de operadora de celular que em uma semana, o publicitário fechou Belo Horizonte com os outdoors e eu não recebi um centavo por isso. Então quando você tiver uma ideia, execute essa ideia você mesma. Percebi que existiam outros serviços como de organização de uma determinada área da casa, ou zequieper, tipo uma governanta, serviços de lavar as roupas.
Eu atendia uma região mais rica, porque já havia feito um mapeamento geográfico, já tinha me organizado, já havia visto os meus horários. E para fazer o serviço de housekeeper, era melhor do que o serviço de limpar toda a casa sozinha. Os pedidos aumentaram e comecei a montar uma equipe. Fiz o que tinha que ser feito. Chamei pessoas que eu havia conhecido nesse período. Ofereci valor maior que o de mercado e comecei a oferecer os serviços de governanta para uma região rica aqui de Massachusetts. Lembro-me de que eu ainda não falava inglês, mas eu falava a linguagem universal, o sorriso. Um sorriso abre portas. Meus olhos pulavam quando eu chegava para me apresentar para alguma cliente nova. Meu carro era velho e eu fazia piada disso. Elas riam. Minha roupa era perfumada, meu cabelo estava preso e eu sempre dizia, sim, farei, quando elas me pediam alguma coisa. Ter um bom relacionamento com as minhas clientes é a chave de todo o processo de sucesso. Biblicamente falando, podemos ver que o Evangelho é relacionamento, é a forma que você se relaciona com você mesmo, é a forma que você se entende, se ama e ama cada pedaço do seu ser, para que você possa, então, fazer o que Deus pediu para que fosse feito. Amar o outro na mesma intensidade que você se ama, amar ao próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37, 39. Isso só é possível depois que você passa por esse relacionamento. Nessa fase, eu comecei a convencer as mulheres mais próximas que era possível sim fazer outro tipo de serviço, não apenas aquele primeiro serviço oferecido. Elas começaram a abrir a mente para novas oportunidades. Comecei a ver e entender que nessa abertura de mente, eu estava fazendo um bom serviço à comunidade, estava trazendo esperança, estava me relacionando bem com elas. Apesar de não estar efetivamente dentro de uma congregação fazendo evangelho, mas estava do lado de fora, com coração bondoso, querendo mudar a mente delas. Em meio a esta fase, tive uma outra preocupação. Meu filho mais velho estava completando 19 anos, e eu tinha que ajudá-lo a começar a fase adulta após a high school. Então fui buscar na internet coisas que eu pudesse fazer para facilitar a vida dele durante o processo de regularização dos documentos. Ele estava numa fase de transição e meio perdido. Eu não queria que ele entrasse nesse senso comum pessimista e depressivo, e foi quando eu achei várias palestras de autoconhecimento. Fui procurar uma pessoa especial que eu percebi que tinha uma linguagem muito próxima do meu filho. Achei um rapaz de Goiânia num perfil do Instagram que se comunicava sobre mudança de mentalidade. Eu fazia isso bem com as pessoas de fora, mas estava tendo dificuldades de comunicação dentro de casa. Aconteceu que um dia eu estava em um dos meus trabalhos de housekeeper, numa lavanderia de uma casa amarela em Andover, dobrando roupas, e para distrair, peguei meu celular e estava acontecendo uma live do Pablo Marçal, o rapaz de Goiânia que falei antes. Nessa live, ele estava convidando pessoas para participarem e eu fui a primeira pessoa a ser chamada. Ele clicou no meu nome e me chamou. Naquela chamada, as coisas começaram a mudar, a partir dali alguma coisa aconteceu. Eu comecei a expressar a minha grande preocupação com meu filho, e foi quando ele me falou que, enquanto eu não tivesse alcançado os meus resultados, eu não conseguiria alcançar o coração do meu filho. Ele terminou dizendo que me esperava em Orlando, no evento que eles fariam nos dias 18, 19 e 20 de janeiro do mesmo ano, 2020. Quero muito contar essa experiência neste livro para você entender a diferença de idealizar e pôr em prática. Isso é importante para você. Naquele momento que ouvi o convite, meu coração ardeu para que estivesse presente naquele evento. Mas tudo parecia impossível de ser realizado. Eu tinha apenas 2 semanas para convencer meu esposo, arrumar todo o dinheiro, comprar as passagens e se você estiver preparada, eu te conto como tudo se desenrolou, mas se não tiver, pule algumas folhas e vá logo para o final do livro pegar as indicações que você quiser. Já que você ficou, vamos lá. O evento não era barato. Era um investimento alto para levantar em 2 semanas. Na minha visão limitada e antiga, hoje não penso mais assim, mas Deus mais uma vez foi movimentando todas as coisas para que eu conseguisse chegar até lá. Lembrando que eu dei o primeiro passo sem saber nada sobre o evento. Comprei as minhas passagens para o dia que ele disse que o evento começaria e decretei que eu estaria presente lá. Muitos chamam isso de loucura, mas eu chamo de atitude. Aprendi que atitude gera oportunidade e oportunidade não se deixa passar. Só para você entender como tudo aconteceu. Uma prima minha, Jaqueline Alvini, aquela que eu falei na fase 1, que já havia morado na Pensilvânia,
Me ligou perguntando se eu poderia encontrar com ela em Orlando, pois ela chegaria dia 20 de janeiro e estava disposta a me dar o valor das passagens para eu ir vê-la. Eu disse sim. E para completar, uma das minhas primeiras alunas do curso de limpeza de casas me ligou dizendo que estava se sentindo incomodada e perguntou qual o valor que eu precisava para ir a Orlando e trouxe aqui na minha porta de casa, quinta-feira, às 9 da noite, $1.000 em dinheiro. E eu paguei em leves prestações semanais. Mas, entenda, eu não precisei pedir, ela se ofereceu. Gravem esse episódio, pois na fase 5, essa mesma menina vai aprontar uma comigo e você vai entender como eu canalizei a energia ruim. Você também vai entender que Deus usa quem Ele quer. Voo agendado, dinheiro contado e fui chamada para participar de um grupo no WhatsApp de pessoas que iriam para o evento. Me cadastrei para ficar na casa que ficariam as meninas e paguei $50 pelos 3 dias. Posso adiantar que conheci uma pastora maravilhosa e conheci pessoas incríveis. Nesse evento, tive a oportunidade de conversar de perto com o Pablo Marçal, troquei algumas ideias com ele, ele falou coisas sobre a minha vida, falou mesmo, com o coração cheio, e eu recebi aquelas mensagens e voltei para casa, com uma outra visão sobre tudo. Foram 3 dias incríveis, mas não acabou por aí. Imagina você que no último dia tive uma surpresa. No intervalo do método IP, um amigo do Pablo foi chamado para anunciar que ele estaria em Boston na semana seguinte, e eu descobri que ele era irmão do pastor da igreja que eu congregava em Massachusetts. Mas vai vendo que loucura. Me lembrei instantaneamente de um culto, onde o pastor falou sobre o trabalho que o irmão mais velho dele fazia na Alemanha, e eu falei para o meu esposo que gostaria muito de conhecer esse tal Felipe. No final da apresentação dele, eu me apresentei. Disse que era um prazer conhecê-lo, Felipe Fernandes, e pude acompanhá-lo em Boston nas semanas seguintes. Gente, foi uma jesucidência enorme eu estar ali e ser a mesma pessoa de um ano atrás, não? Mas isso tudo só aconteceu, preste atenção agora, pois eu tive uma atitude de coragem de viajar, mesmo quando tudo dizia que não. Sim, me encontrei com a minha prima, passei nos parques e foi maravilhoso esse tempo depois de tantos anos longe da família. O final de semana de aprendizado foi impactante. Voltei certa de que eu não gostaria que as mulheres fossem faxineiras nos Estados Unidos. Não na situação que era, elas buscando outras brasileiras desesperadamente para trabalhares muito e receberem pouco. Elas com uma mentalidade resumida a trabalhar para pagar as contas e as crianças sendo cuidadas por estranhos. Esse ciclo comprometeria rapidamente uma geração inteira de filhos que crescem sem pais e de pais que não sabem sair dessa roda de ratos. Voltei convicta que causar um movimento de abertura de mente total seria a solução, certa de que nós imigrantes temos muito mais para vivermos do que imaginamos. E sabia que haveria uma renúncia e alguns conflitos, mas, e daí? Paradas, vivemos conflitos internos, então por que não se mexer? Que venham os problemas. Eu quero resolver todos e ser bem remunerada por isso. E não tem nada de errado em ser bem remunerada, ok? Não caia nessa e não feche seu coração para o restante. Estou certa de que o verdadeiro vinde a mim não é somente um convite dos países desenvolvidos para abrigarem povos por conta da sua tecnologia, segurança e da sua qualidade de vida. Atente-se, durante nossa vida vamos ter diversos chamados, diversos convites e esse não é o principal convite. Esse convite não está ligado ao nosso sucesso pessoal. Nosso sucesso pessoal não é atrelado a geografias ou desenvolvimento externo. Nosso sucesso pessoal vem da ativação da sua identidade. Você é a imagem e semelhança do Criador. Mesmo que você não acredite nele, ele acredita em você. Você não terá sucesso apenas se aceitar um convite de mudança. Sucesso não é uma condição, mas tem muita gente que pensa assim: quando eu for morar fora do meu país, eu terei sucesso. Se eu for hoje para o país tal, eu terei sucesso. Aprendi que o sucesso faz parte de todo um processo que não tem a ver com seu local geográfico, ele vem a partir da consciência exata de que se você é quem Deus diz que você é, então você pode todas as coisas. Mas por que é tão difícil ativar essa identidade? É simples. Imagine um avião que foi criado para voar com velocidade muito alta, e então o mecânico, que estava responsável por toda a manutenção, por não ter tido um dia bom, esqueceu de pôr óleo em algumas peças. Depois o estagiário do hangar, por não ter muita experiência, configurou o sistema de voo errado sobre ordens de algum superior.
Como você imagina que esse avião irá sequer decolar da pista? Nessa analogia, você é o avião. O mecânico representa os responsáveis pela sua criação, seu pai ou sua mãe, um tio, ou alguém que tinha como autoridade direta, e por vários motivos, fizeram coisas ou falaram coisas que entraram na sua mente. Eles reproduzem comportamentos que estavam armazenados na memória deles. O estagiário é, por exemplo, sua professora. Alguma autoridade externa que foi doutrinada a obedecer ordens superiores e repetir o que o sistema manda, e a última coisa que o sistema quer é te ver livre e governando as coisas. Entende que não há avião que decole cheio de avarias? Entende também que nenhum deles faz tudo com plena consciência dos danos que isso pode causar na sua vida? Então não é hora de culpar ninguém e nem ficar sofrendo com o passado. É hora de converter essa ira em resultados. Tem muito mais a ver com a sua identidade real, com a sua essência, do que com o que realmente é, do que onde você se encontra, ou o que fizeram com você na primeira infância. Quando eu dei por mim, já tinha mudado a minha vida toda, mudado a minha geografia toda, a vida da minha família toda, buscando algo que estava dentro de mim, e eu aceitei de coração o verdadeiro chamado do vinde a mim. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, 30. Acredito que esta é a frase mais importante de todo o livro, porque dentre todos os convites que eu já recebi na vida, este é o único que poderia me trazer real resultado. No momento em que a sua vida espiritual está pautada com uma base sólida, sua mente ativa o modo on, para sua identidade e você consegue governar sobre todas as outras coisas. Assumindo seu papel de mulher, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjugam a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 27 e 28. E sabendo principalmente que todas as feridas que foram causadas na sua primeira infância, as palavras que foram ditas a você no seu passado, isso não faz de você a mulher que Deus criou para ser hoje. Atente-se que quando Deus disse isso sobre você e sobre mim, não foi com o intuito que isso virasse uma frase repetida e copiada em para-choque de caminhões, mas que realmente você entendesse e vivesse isso. Então, falta bem pouco para encerrar este livro. Quero te dizer que o restante das fases é você quem vai escrever a partir de agora. Eu te convido a fazer uma reflexão. Qual fase desse processo você se encontra? Se você já passou pela fase do autoconhecimento, eu peço que não pule as etapas, peço para você fazer realmente todas as pesquisas e mapeamento geográfico. Conheça o local que optou por morar, faça o networking da fase 3, faça o transbordo da fase de 4, modifique as vidas de pessoas, mas não tenha somente ideias. Comece a executar as suas ideias para que vidas possam realmente ser transformadas. Desejo do meu coração que você seja uma imigrante de sucesso, mas não somente fama, eu quero que você tenha sucesso, balanceamento na sua vida emocional. Não estou pedindo para você ser uma pessoa equilibrada, eu não estou pedindo para você ser uma pessoa inerte, eu não estou pedindo para você não ter oscilações. Estas são necessárias para você tomar o impulso e ter velocidade. Quero que você cresça em velocidade sempre para o alto, em um movimento espiral, para cima. Este é o meu desejo e eu tenho certeza de que é o desejo de Deus para a sua vida, para as vidas das suas gerações. E como você pode de fato transbordar na vida de outras pessoas? Dividindo seu conhecimento, compartilhando as coisas que fazem sentido para você e que edificaram sua vida, cuidando da sua própria vida em todos os aspectos, dando um fim em ideias que não saíram do papel, buscando parcerias para execução, se cuidando fisicamente, indo a médicos, fazendo o que deve ser feito, fechando a boca, curando sua ansiedade, deixando de esperar dos outros o que você precisa fazer. Isso refletirá nas pessoas ao seu redor. Existe fase 5? Sim, existe. Agora você está entrando na fase 5, a fase do legado. Esta fase é você que vai escrever para a próxima geração. Quando falo escrever é na forma literal, você pode documentar suas experiências para as gerações, ou da forma conotativa, no sentido de dar rumo às ações futuras. Confesso que a primeira opção me assustava, pois nunca imaginei escrever um livro. Mas hoje tenho certeza de que não resolvi fazer isso por ego,
ou para me dizer autora de algo, e sim para que as minhas experiências servissem de apoio para outras mulheres. Deixa contar uma coisa para você, que talvez você nunca tenha se atentado. Muitos anos atrás, um grupo de homens se reuniu com o único objetivo de alcançar o total poder e a destruição de tudo aquilo que Deus tem como seu maior tesouro, a família. Essa história que eu vou te contar agora não é uma história criada por mim, mas entendo que pode soar como teoria da conspiração para alguns e por isso, vamos combinar assim. Você lê tudo o que eu tenho para dizer e depois pode analisar e tirar suas próprias conclusões olhando em torno de tudo que lhe cerca hoje. Se essa história fizer sentido, você absorve. Se não, você esquece. Combinado? Então vamos lá, estamos na Alemanha, por volta de 1923 a 1930, quando um grupo de homens e pensadores se reuniam a fim de discutir possíveis brechas nos pensamentos marxistas. Karl Marx. Escola de Frankfurt, em alemão. Frankfurter Schule, é uma escola, ou vertente de teoria social e filosofia, particularmente associada ao Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, Francfort, na Alemanha. Nesse período, esses pensadores bolaram um plano para conseguirem a implementação do sistema marxista de forma gradual e com bastante tempo para ser colocado em prática. Eles perceberam que atacando o patriarcado das famílias, eles conseguiriam derrubar a sociedade, trazer discórdia entre as famílias, e assim ficaria muito mais fácil de dominarem mentes e chegarem ao poder absoluto. Nessa época, então, começou a grande produção de tudo que pudesse fazer parte da vida e do cotidiano das famílias com pequenas pílulas do pensamento que eles começaram a defender com unhas e dentes, a fim de destituir qualquer figura de controle dentro das famílias. Eles perceberam que a imagem do homem estava diretamente ligada à imagem de Deus, e que destruindo a figura masculina de dentro dos lares, seria muito mais fácil de implantar um pensamento anticristão capaz de desorientar qualquer sociedade comum. É uma sociedade vulnerável e fácil de se dominar. Agora presta atenção em todo o seu redor. Preste atenção nos últimos 50 filmes que você assistiu, nos desenhos, nas telenovelas, nos movimentos feitos dentro das faculdades federais, nos livros das bibliotecas e como as histórias são contadas. Preste atenção em tudo isso. Pois há 100 anos, desde 1920, é que esse grupo de homens e seus seguidores segue o plano à risca, denominado por alguns pensadores como marxismo cultural. A meta é dobrar a meta, e não é coincidência que você tenha ouvido isso alguma vez da boca de uma mulher que governou por anos o país que vivemos. Também não é coincidência que temos pouquíssimo material de mudança de mente dentro das universidades federais feito por pessoas livres, sem ideologia política. E quando você se atenta para isso e percebe o quanto as gerações são prejudicadas, você vai para dentro e sente uma necessidade enorme de transbordar o que tem dentro de você para o mundo. E aí você escreve, documenta, imprime, dá um jeito desse material permanecer vivo. No início do projeto, as aparições da ideologia marxista eram bem sutis, mas, com o passar do tempo, eles foram perdendo a compostura e hoje, em qualquer canal de assinatura, você pode assistir a porquinha chamando o pai de papai bobinho, ou então usar as t-shirts do Homer, sentado no sofá, frustrado, com sua barriga enorme, sem ser respeitado pelos filhos, e trabalhando num sistema industrial que consome a mente e não o deixa fazer o que ele foi chamado para fazer: governar, posicionar-se. Como homem provedor, ser um exemplo. Atenção, se você não está preparada para ler essas coisas, eu entendo. Eu também demorei muito tempo para entender o papel do homem e o da mulher e principalmente, entender que esse papel foi nos dado pelo Criador, e Deus não nos deve explicações. A maior dificuldade que eu tive foi entender que eu não deveria ser super viril e que tanto eu quanto meu esposo desempenhamos papéis importantes na criação das crianças, e que, fazendo da forma que Deus nos chamou para fazer, nós teríamos sucesso absoluto. Mas isso é papo para outro livro. Por ora, eu quero que você entenda que é muito maior do que você imagina e que existe, sim, uma guerra transparente acontecendo debaixo dos nossos olhos e somente com bastante discernimento espiritual conseguimos vencer. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Porque faz parte dessa última fase a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Nesse momento, eu oro para que toda preguiça em aprender algo novo caia por terra. Deus fez você com uma inteligência semelhante à dele, independente do que já foi falado para você.
Você foi criada com um propósito coletivo e um propósito que é só seu. Você é amada pelo Pai. Você é o que o Criador disse que você é. Você é infinitamente maior do que você imagina. Eu acredito em você, e isso pouco importa, pois mesmo que eu não acreditasse, Deus acredita. Você não consegue fazer as coisas, tenta sair do lugar e não consegue, parece que não sabe o que fazer, ou qual decisão tomar. Sabe por que isso acontece? Eu sei. Existem coisas que acontecem com você hoje por reflexo de eventos que já aconteceram no passado. Esses eventos do passado causaram emoções fortes e foram marcantes na sua vida, e sempre que alguma coisa desperta no seu cérebro emoções parecidas com essa que você sentiu, te paralisa, faz com que você fique sem raciocínio, mesmo que por alguns segundos, permanece sem agir como deveria. Isso se chama barreira emocional, e posso te garantir que todos temos várias barreiras emocionais. A vida é uma quebra contínua de barreiras, até aprendermos a não permitir mais que pessoas nos bloqueiem. E por que eu estou te contando isso? Pois uma das maiores reclamações que eu recebo de todas as mulheres que passam por mim é o fato delas não conseguirem sair do lugar ou terem a sensação de que não são capazes o suficiente para fazer o que gostariam de fazer, ou o que precisaria ser feito. Existe uma frase que eu gosto muito, mas que as pessoas pouco sabem sobre ela. É uma frase muito famosa e muitos acham que se trata de alguma passagem bíblica, mas pasme, não é. A frase é: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas fazer, ou não fazer, algo só depende da nossa vontade e perseverança. Essa frase é de Albert Einstein. Ao longo dos anos, fui percebendo que em muitas coisas, eu deixava a desejar. Não era uma questão de ficar me comparando com outras pessoas, mas era notório que eu deixava de desenvolver algumas áreas da minha vida, e outras pessoas desenvolviam com tanta facilidade. Foi estudando que percebi que alguns eventos que aconteceram na minha primeira infância despertaram emoções não tão boas. Quer um exemplo? Por volta da minha 4ª série, eu fui participar de uma competição na feira de cultura de inglês e tínhamos que fazer a nossa própria fantasia. Lembro-me que fiz um espantalho e que fui à feira do bairro buscar palha e pedi minha mãe para comprar um spray dourado. Coloquei eu mesma um blazer xadrez, fiz uma maquiagem bem realista, o que na época não era comum, e fui me apresentar na escola. Eu havia trabalhado durante uma semana naquele projeto, mesmo não curtindo o Halloween, mas estava bastante dedicada a apresentar. Durante toda a apresentação a professora fez questão de dizer em alto e bom tom que só validaria as fantasias que tivessem sido confeccionadas pelos próprios alunos, dando a entender o tempo todo que a minha fantasia tinha sido feita pela minha mãe. Naquele dia eu não ganhei a competição, mas ganhei uma grande barreira emocional, pela falta de recompensa recebida depois de todo o trabalho feito e ainda ter sido exposta perante toda a turma como a aluna que tentou driblar o concurso. Por muito tempo, isso ficou no meu cérebro, trazendo uma barreira para todas as outras coisas que eu vinha executando ao longo dos anos. Eu sempre procrastinava, deixava para fazer depois, com a sensação de falta de prazer em ver os resultados. Eu só consegui colocar uma ponte por cima disso quando comecei a abrir a boca e falar para me defender quando algo estava sendo injusto comigo. Lembro-me de que depois de anos, durante uma discussão, eu falei em alto e bom tom: fui eu que executei esse trabalho e não aceito que seja colocado outro nome senão o meu. Esteja dito. Me libertei. Estudando um pouco de programação neurolinguística, percebi que a maioria das barreiras acontece entre 7 e 14 anos, e sempre tem a ver com pessoas. Principalmente, pessoas que são referência nesse nosso período de vida. Outro dado importante é que a maioria das barreiras emocionais são causadas pelos nossos próprios pais. E a grande maioria não faz isso de forma consciente, simplesmente reproduzem o que foi feito com eles durante a primeira infância. Dentre os bloqueios com os pais e as mães, mais de 80% acontecem vindo dos pais. Eu vou explicar de forma rápida, pois não é o objetivo do livro entrarmos nesses assuntos, mas será de grande valia para você entender o que te paralisa hoje, ou o motivo de você ter se afastado da figura de Deus. Quando você tem mais experiência ruim envolvendo o seu pai, automaticamente você cria um bloqueio com a figura de Deus. Parece louco, né? Acontece que enquanto estamos conversando aqui, uma guerra espiritual acontece ao mesmo tempo.
Primeiro, porque não é interessante que você tenha conhecimento dessas coisas. Segundo, porque é muito melhor que você não queira se aproximar daquele que te criou. Então, uma das pessoas mais vulneráveis e melhores para poder bloquear a sua mente é o seu próprio pai, e o mal não mede esforços para que isso aconteça. É por isso que os homens são tão vulneráveis e precisam estar duplamente atentos a todas as investidas espirituais que o façam desempenhar uma postura errada em relação àquela que lhe foi ordenada. Bom, agora que estendemos o assunto, será mais fácil de você entender o motivo que me fez criar um aplicativo para ajudar as gestantes e educá-las através de artigos sobre o que é esperado de uma mulher ao gerar um filho e como proteger e educar sua filha. Foi durante esses estudos que foi despertando em mim a necessidade de mudar esses bloqueios direto na fonte. E tenho certeza de que algo também irá acontecer com você, que está buscando sabedoria. Talvez sabendo um pouco mais sobre as coisas do cérebro, sobre as coisas do céu, e sobre tudo que Deus tem feito na minha vida, possa despertar esperança dentro do seu coração de achar o seu motivo de estar aqui e o que Deus espera da sua vida aqui na Terra. Eu imaginei que se conseguirmos ter mães educando seus filhos da maneira correta, sendo auxiliados, poderemos ter uma geração que não bloqueie a geração futura. E confesso que quando isso veio à minha mente parecia tudo muito longe e impossível de ser feito. Mas quando eu me posicionei com a disponibilidade para colocar isso em prática, todas as coisas foram cooperando para o bem. Rapidamente, uma equipe foi informada, pessoas se colocaram disponíveis, o dinheiro apareceu. O desenvolvedor de aplicativos começou a colocar em prática tudo o que eu imaginava, e depois de bastante oração, o aplicativo nasceu. E durante o aplicativo, veio a vontade do livro e assim fiz. Entenda mais uma vez que não há diferença entre a forma que Deus me vê e a forma que Deus olha para você. Deus chamou a todos e não existe visão pela perspectiva de capacidade. Deus escolhe você pela sua disponibilidade. E se você já é pai ou mãe, eu lhe peço um grande favor, desbloqueie seus filhos agora, para que eles não vivam situações que os deixem paralisados. Abrace, peça perdão por qualquer coisa que tenha sido feita ou dita, e busque sempre melhorar e cuidar das palavras ditas. Entenda que você é a principal referência na vida dos pequenos. Mesmo esse livro tendo sido criado para mulheres imigrantes, sinto uma grande necessidade de deixar algo aqui, caso tenha algum homem lendo essas palavras sendo pai, ou com a pretensão de ser pai, saiba que você é responsável pela saúde mental dos seus descendentes. A sociedade precisa de homens com postura que resplandeçam a glória de Deus. Vamos entender como o nosso cérebro funciona? Você sabe o que é foco atemporal? É quando damos foco aos eventos que moram no inconsciente. Então precisamos entender para conseguir acessar esse local e assim conseguirmos entender os eventos acontecidos, ressignificar as emoções. É como se passássemos a cana-de-açúcar novamente no moedor e extrairmos o último caldo. Basicamente, você vai acessar aquele episódio que te deixou constrangida, amargurada, paralisada e vai absorver apenas a experiência. Vamos tirar a experiência do episódio acessando a lembrança e ativando as emoções mais fortes. Vamos liberar o acontecimento, pois isso lhe impede de prosperar em alguma área da vida. Escrever assim parece bem fácil, mas, para algumas pessoas, é bastante doloroso. Em muitos casos, a pessoa precisa procurar um profissional para conseguir fazer isso de forma orientada. Para descobrir qual a barreira que impede hoje você de ser próspera, devemos avaliar primeiro qual o problema notório, aquilo que te incomoda hoje e então, começamos a fuçar nas memórias o que trouxe essa sensação de paralisia à tona. Barreiras de insegurança, barreira de desconfiança nas pessoas, barreiras de necessidade de aprovação, são barreiras que te impedem de prosperar. Vamos fazer uma tarefa juntas, lápis e papel na mão e vamos escrever todas as coisas que te impedem hoje de prosperar e ser. Durante o processo, você se recordar do episódio que aconteceu na sua infância, libere o acontecimento, passe por cima. Perceba que em momento algum, eu digo para você apagar o acontecimento, mas vamos criar uma espécie de ponte para passar por cima dessa vala suja que te impede de continuar o caminho. Daremos um novo significado para tudo o que aconteceu. Comece a entender que tudo o que aconteceu vai servir de experiência para você exercer o que você foi chamada para exercer. Ao liberar esse acontecimento, você vai perceber que vai mudar a sua atitude durante uma tomada de decisão.
E você precisa aprender a tomar decisões quando mulher adulta. Se mesmo depois de escrever e acessar essas lembranças você não consegue se desvincular, eu aconselho que você procure um profissional terapeuta. Objetivos finais. Com certeza, eu ficaria horas aqui contando histórias sobre o meu período de transição de moradia e as minhas descobertas no processo. Mas nada fará sentido se você não viver suas próprias experiências. Meu grande objetivo é minimizar alguns medos que ainda tomam conta do seu coração e dizer para você que, com alguma certeza, tudo dará certo se você colocar a sua confiança no pote certo. Tenha toda a tecnologia a seu favor, tenha todo o desenvolvimento a seu favor, use todas as armas ao seu favor, mas não confie somente nelas. Quando ouvimos histórias bíblicas e percebemos a fé do povo ao sair de uma cidade, sem amparo tecnológico, disponíveis a serem enviados somente pelo Espírito Santo, percebemos o quão além eles estavam em relação a nós pela fé. O meu convite para ti nesse momento é que você consiga entender que se manter em movimento, construindo um networking com pessoas que pensam com os mesmos princípios que você, mantendo-se debaixo das asas e da sombra do Onipotente, que é Deus Criador, até quando dá errado, dá certo. De ter chegado até aqui e por ter buscado algum tipo de conhecimento, eu creio que existirá recompensa para você através das coisas que você leu aqui, desde que você as coloque em prática e não fique imaginando que as coisas só podem acontecer com as pessoas que estão do seu lado. Isso é um senso comum que foi criado na sua mente e eu estou aqui para quebrá-lo e para mostrar para você que você é, sim, escolhida para vencer, se tiver um coração disponível. Entenda que não é sobre você e sim, sobre outras pessoas. É sobre você pegar o seu melhor para melhorar a vida de outras pessoas. Quando você entende essa chave toda, a sua vida é transformada porque o seu interior foi transformado. De todas as ideias que surgirem na sua mente, a partir de agora saiba que a melhor delas é aquela que você mais rápido conseguir executar. Sei que serão muitas. Pois o meu pedido hoje é que uma unção de criatividade sobrenatural desça sobre você nesse momento, e que você possa começar a enxergar solução para os problemas. O chamado. Eu não poderia deixar de pôr um capítulo falando sobre o grande, verdadeiro e legítimo chamado, o verdadeiro vinde a mim. Ide a quem? Quem é esse que nos chama e ainda nos propõe aliviar nossas dores? Fique tranquilo, pois não pretendo me estender e nem estarei aqui fazendo uma biografia do dono da frase, apenas uma breve, bem breve, prometo, reflexão. Você, durante uma época, onde apenas os reis tinham voz e poderiam falar o que queriam e todos os outros eram perseguidos, mortos, decapitados, queimados, enforcados, e surge um que resolve falar aos povos que ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Muito louco pensar na coragem desse homem. Quantos outros você conhece que tiveram a coragem de dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida? É no mínimo, corajoso e usado principalmente para aquela época. Uma das frases que mais me deixou chocada foi quando ele resolveu dizer que passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. E eu me encontro escrevendo esse livro em 2021, anos depois do nascimento desse homem, e as suas palavras não passaram. Os homens serão atrativos, a tecnologia irá te chamar, sinais humanos irão tentar te ludibriar, as belezas geográficas, as construções faraônicas. Mas se você sair daqui desse livro apenas com o ensinamento, eu já me considero uma mulher cumpridora daquilo que me propus, fazer o meu id. O verdadeiro vinde a mim, que funciona, é aquele que está no livro de Mateus 11, 28, 30, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vinde a mim vós que estáis cansados. O vinde a mim vós que estáis cansados é um convite a entrar numa dimensão que tem a ver com o mundo espiritual, porque tudo acontece dentro de nós, não fora. E só aceitamos o convite de fato, quando negamos a nós mesmos, tomamos a cruz e o seguimos todos os dias. Nesse momento, eu lhe deixo o convite de confessar que as coisas não estão andando conforme você gostaria e que somente existe um que é capaz de mudar a sua situação atual, pois só ele é capaz de salvar, Jesus Cristo. E agora gostaria de pedir para orar com você. Pai amado, eu me coloco para te apresentar essa pessoa que resolveu abrir o coração para ti.
Que você possa recebê-la colocando o seu nome no livro da vida e possa clarear todo o caminho percorrido a partir de agora, trazendo o verdadeiro significado do que foi dito em Mateus 11, 28, e eu te peço, Senhor, que receba de bom grado essa entrega feita através desse livro, que o Senhor colocou no meu coração para fazer, que não sejam apenas palavras bonitas para impressionar alguém, mas que realmente a minha oração suba aos céus por essa pessoa que está lendo. Bônus. Toda mudança não é um período fácil, mas procure na sua cidade algum local de base para algumas informações. Pode ser a prefeitura da cidade, pode ser alguma biblioteca local, ou algum local próprio para imigrantes. Aqui em Massachusetts, cada cidade possui um local da comunidade, uma igreja famosa por atender imigrantes e comércios locais que atendem brasileiros. Eu vou deixar alguns endereços que me ajudaram no meu processo, principalmente endereços eletrônicos. Usei os serviços do Vistaprim.com para material gráfico, flyers de divulgação, cartões de visita. Enviei uma carta em meu nome para o local onde estava morando, e quando o envelope chegou, eu levei no banco junto com uma carta manuscrita do dono da residência para servir como comprovante. Usei serviços de tradução de documentos para traduzir certidões de nascimento das crianças, para fazer as aplicações nas escolas. Atenção para o calendário estudantil, que é diferente do calendário brasileiro. Algumas escolas recebem as aplicações a partir de novembro até fevereiro do ano seguinte. Busquei uma enfermeira brasileira dentro da clínica da cidade para me ajudar na tradução do cartão de vacina. Estudei online sobre marketing digital para entender o processo de vendas pela internet e saber como criar textos que convencessem os americanos a optarem pelos meus serviços. Alguns cursos que eu fiz: Fórmula de lançamento do Érico Rocha, na época R$7.000. Copycamp, com a Impericus e com a Avai, curso de escrita persuasiva R$5.000. Curso Leandro Ladeira, R$2.000. Todos os valores foram divididos no cartão de crédito que eu consegui fazendo uma aplicação simples dentro do banco. Você pode começar com um Security Card e depois de alguns meses pagando certinho, um cartão e será oferecido. Por último e não menos importante, fiz o método IP, com o Pablo Marçal em Orlando. Procurei em grupos do Facebook quem eram as pessoas influentes do local e comecei a me aproximar, participando de eventos, muitas vezes, longe da minha casa, em dias chuvosos, mas foi assim que comecei o meu relacionamento. Busquei frequentar grupos de igreja local, mesmo sendo bem diferente da pegada que tínhamos no Brasil. Parei de dar desculpas para as coisas que não davam certo. Comecei a assumir as minhas próprias responsabilidades. E espero que você faça o mesmo. Voe. A história do casamento. Eu comecei a namorar à distância e com 4 para 5 anos de namoro, meu avô faleceu. Então Léo me pediu em noivado. O noivado meio forçado por mim, que vivia pedindo uma aliança, mas eu não tinha muita sabedoria nessa época. Passados alguns meses, separamo-nos. Foi horrível. Eu chorava igual aquelas atrizes de filme, descendo pelas paredes. Um drama terrível. Ele então começou a namorar uma menina do hospital que trabalhava, e eu descobri pelo antigo Orkut, quem lembra? Orkut era uma espécie de rede social que você podia postar 9 fotos. Ela ia em uma igreja perto de casa, meu esposo se converteu, aceitou Jesus e por fim, eles brigaram bem sério e ele me procurou. Eu fumava, bebia, e não estava nem um pouco afim de ir a cultos com ele. Lembro-me de que ele me chamou para um culto uma vez e eu saí para fumar durante a pregação de ofertas. Eu tinha 27 anos. E quando voltei, eu senti algo estranho, um choro que não parava, parecia que Deus estava falando aquilo tudo só para mim. Eu fui até o banheiro e o choro não parava. Eu sentia vontade de levantar as mãos para dizer que eu queria aquela vida para mim, eu queria Jesus, mesmo não curtindo muito ainda, mas eu tinha vergonha. Voltei uns outros 2 domingos, até que um dia, foi maior do que eu me levantei, fui até a frente e aceitei Jesus. Depois desse dia, minha vida acelerou de uma forma que só quem vive a experiência pode dizer. Eu não andava mais no tempo desse mundo. É estranho explicar, mas tudo que estava entulhado começou a acontecer. Eu fiz uma prova em maio de 2010, passei em 4º lugar, tomei posse em outubro de 2010, e em novembro de 2010, agendamos o casamento para exatos 6 meses depois, quando fui avisada pela chefia que eu teria direito a férias.
Acontece que não tínhamos dinheiro, Léo não estava trabalhando e mesmo assim, agendamos a data, pois aprendi que Deus é organizado e fé é isso. Agora vem a história, o vestido de noiva. Eu tinha visto meses antes um vestido na Nossa Senhora de Copacabana, no ateliê chamado Casa Suf, experimentei e eram absurdos R$ 3.000. Um belo dia, cheguei do trabalho e minha mãe e minha avó estavam na sala quando eu me levantei e disse: vou ao centro do Rio comprar um vestido de noiva. Você consegue imaginar a cara que minha avó fez? Eu tinha exatamente R$ 15 para fazer um lanche, uma passagem de ida e volta do metrô, e minha mãe me deu uma nota de 50. Cheguei na Rua do Ouvidor, lugar que meu avô amava passear, e parei em frente a uma loja com a faixa Vestidos em promoção de novembro. Entrei orando. Eu nem sabia como orar, só falava: Deus, quero tanto. E o rapaz da loja, muito simpático, trouxe 2 vestidos para eu experimentar e logo o primeiro vestiu como uma luva. Conversamos e ele fez tudo pela metade do valor da primeira loja, deixou eu pagar com 3 cheques, colocou o véu, a grinalda, a anágua, e mais um pedaço de tecido para eu fazer um laço na costureira. Sai da loja com meu sonho em caixas brancas e laços de fita, como nos filmes que eu assistia quando pequena. Uma sacola verde, um sorriso no coração em gratidão, e fui comer um quibe no árabe que tinha na frente. Fiquei rindo sozinha, imaginando meu avô comigo. Quando eu estava no metrô, meu telefone tocou. Era Léo me perguntando onde eu estava e eu dei a notícia que havia comprado o vestido e já estava com ele na sacola. Quando cheguei em casa, minha avó só sabia chorar e agradecer a Deus pela fidelidade. Ela sempre orava por mim e pelo meu irmão, sou fruto da insistência dela. Naquela hora, me vi disposta a presenteá-la com um pedido. Vó, a senhora se incomoda se eu me casar em Anta, na mesma igrejinha que você se casou com vô, e fazer um bolo lá em casa, no quintal? E assim foi, casamo-nos numa cerimônia linda, fui levada no altar pelas mãos do meu pai, que foi da Flórida direto para o Rio, na presença do meu filho mais velho, Pedro, que levou as alianças e todos que amamos. Em abril do ano seguinte, nasceu meu segundo filho, o João. Em setembro do outro ano, meu pãozinho de queijo, Tiago, e por último, a minha princesinha, Alice. Acredite, a fé move montanhas sim. Antes de terminar, preciso fazer um agradecimento especial. Sei que essas coisas acontecem no início da leitura, mas você vai entender. Deus me colocou numa família de mulheres amáveis. Minha mãe me ensinou sobre o amor toda vez que saía para trabalhar e toda vez que me incentivava nas minhas decisões doidas, e foram muitas. Eu dei algum trabalho na adolescência. Ela, Margarete Alvine Gomes da Silva, foi engenheira durante muitos anos, construindo sonhos e ajudando a construir os nossos, meus e do meu irmão Felipe. Para minha mãe, nem sei se isso é comum em livros, afinal, esse é meu primeiro, mas minha facilidade de relacionamento vem do seu modo de tratar as pessoas com educação. Para você, leitora. E por que coloquei isso aqui? Para que você veja a importância que temos na vida dos nossos filhos, então que sejamos exemplo. Como prometi, os 10 princípios do livro Vinde a Mim, Manual da Imigrante Multifacetada são: 1. Tenha coragem para se arriscar e sair da sua zona de conforto. 2. Mantenha uma mente aberta e esteja disposta a aprender coisas novas. 3. Respeite a cultura e as tradições do país que você está morando. 4. Encontre uma comunidade que compartilhe de interesses similares aos seus. 5. Seja paciente e perseverante, pois as coisas nem sempre acontecem da forma que esperamos. 6. Enfrente os seus medos e inseguranças, pois eles podem ser seus maiores inimigos. 7. Mantenha o seu senso de humor e encontre alegria nas pequenas coisas. 8. Seja grata pelas oportunidades que aparecem e aprenda com as dificuldades. 9. Celebre as suas realizações e não se esqueça de valorizar cada conquista. 10. Nunca perca a esperança, pois um novo dia sempre traz novas possibilidades.